Aleluia, igreja. Adore, adore a Ele, Jesus, aplauda. Aplauda o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oh, Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. A nossa equipe está lá montando o vídeo. Eu queria que você pudesse se sentar. Todos vocês que estão aqui, muito bem-vindos. Se houver porventura algum lugar perto de você, desocupado, levanta a mão, que o pessoal vai introduzir pessoas ainda, tá? Fica com a mão levantada. Nós ficamos com pessoas ainda lá fora. Amados, nós estamos hoje celebrando nossa última mensagem de uma série que Deus nos deu antes de toda essa inundação, chamada de Casa em Casa Fazendo Discípulos. E eu quero convidar você a, nesse momento, ter uma perspectiva daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus moveu nesse tempo, daquilo que o Espírito Santo foi derramando no nosso coração. E a nossa equipe foi montando um quadro que a gente pode declarar hoje aqui de maneira muito tranquila. É como se fosse uma história sendo escrita pelo próprio Senhor. Nós chegamos hoje aqui nessa última noite, nessa celebração festiva, nesse lugar que o Senhor separou de maneira tão generosa pela Brasa Church para nós. Há algo do Senhor para você hoje. Ele quer fechar esse ciclo desse movimento que não vai ser fechado mais. Que não será fechado. Nós estamos dentro da história de Deus. Deus está escrevendo uma história. E você pode imaginar que você e eu temos o privilégio de ser parte dessa história. Fala para a pessoa do lado, você é parte da história que Deus está escrevendo. Então veja e adore ao Senhor. Quando o povo de Deus se une, o Senhor derrama do céu um poder, uma unção sobre nós, para que nós possamos cumprir o seu propósito na terra. E é por isso que hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui coletiva. A decisão é, nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a nossa nação. Nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a minha casa, sobre a nossa casa, sobre tudo que sou e sobre tudo que temos. Amém, gente? Nós estamos dizendo, abre a tua casa, querido. A tua casa não é só para ser bonita, para você trabalhar durante o dia e voltar e dormir na sua casa, não. A sua casa é para ser um lugar de cura, de milagres, de manifestações da glória e do poder de Deus. Presta atenção, se a tua casa e a minha casa não servir para amar, ela não serve para mais nada, gente. Nós estamos investindo grana em coisas terrenas. Para quê? Para o nosso bem-estar apenas? Não. Deve ser para cura de pessoas, para milagres de pessoas. E vai dar trabalho, gente. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu enxergo pela fé inúmeras casas nesse Rio Grande do Sul abertas. Não é só pela Igreja Monte Serra, não. São as igrejas de Jesus abrindo casas nesse estado. Porque há terríveis sofrimentos, há dores, há angústias que eu não posso tirar, você não pode. Mas se nós levarmos essas pessoas para dentro, daí para a presença de Jesus e dizer, Jesus vem, 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está aqui, Ele fará coisas extraordinárias. A Bíblia fala que Ele é nosso sumo sacerdote, que Ele está para nos reconciliar, que Ele está sentado na destra do Pai e que Ele intercede por nós. A Bíblia fala que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que governa a tua vida. É tempo de você sair daqui hoje guerreando, sair desse deserto mais poderoso em Deus,
mais resiliente, mais fortalecido. Então hoje eu digo para você, no nome de Jesus, não pare no meio do deserto e não desista. Olhe para o poder de Deus que capacitou Jesus. O Espírito Santo dele quer capacitar você. Pai, Tu está ouvindo as nossas orações. Tu estás presente aqui. Nós sentimos a Tua presença. Eu te peço, Pai, toca no coração das Tuas filhas. Passeia nesse lugar, Senhor. Toca na mente, nos corações, Pai, acalmando as tempestades interiores e exteriores. Pai, oro para que o tabernáculo da vida delas, o templo que é a vida delas, um santuário do Senhor, possa estar consagrado ao Senhor e não a outros ídolos, Pai. E Deus está gerando no coração da nossa nação Brasil, e de uma maneira especial no Rio Grande do Sul, onde eu creio que será um estado que Deus há de levantar um grande avivamento e daqui enviar pessoas para o Brasil e fora do Brasil para fazer uma grande diferença nesse mundo. Creio nisso, e não por sermos especiais mais do que o restante do Brasil, não é por isso, é porque chegou o tempo do Rio Grande do Sul. Mas a pergunta é: onde estão os trabalhadores para fazer essa obra? E é por aqui que Deus quer ministrar o nosso coração nessa noite aqui. Nosso desafio de alcançar o Rio Grande do Sul é enorme. Nós estamos entrando nos 7 anos que Deus nos prometeu de multiplicação de discípulos sem precedentes entre nós. E nós precisamos reacender a chama do nosso coração e a nossa visão para que você agarre com as duas mãos o seu primeiro ministério, que é fazer discípulos. Precisamos olhar para todo esse movimento e desafio e clamar: Espírito Santo, nós queremos essa cidade, nos dá essa cidade, Espírito Santo, nos dá esse estado, nos usa para isso. Se é para abrir minha casa, eu vou abrir. Se é para falar de Jesus nas faculdades, eu vou falar. Mas que o Senhor traga essa cidade para nós, que o Senhor possa converter esses corações para Ti. Que Deus está com os seus olhos voltados para essas casas, para essas pessoas, e percebendo essa busca. Isso é o que a gente vê no versículo 3 e 4, olha só lá, versículo 3 e 4 diz assim: que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, fala comigo, 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Olha só, ele teve uma visão, e ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Uau! Essa é a segunda lição para mim que eu vejo nesse texto, que à medida que tem muitos Cornélios espalhados nessa cidade, eu creio que Deus está com a sua visão voltada para essas casas e para essas pessoas. Você crê nisso? Atos, capítulo 16, versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. Novos movimentos, águas desconhecidas. A missão se torna pessoal quando assumo os riscos da jornada e entro no barco. O relato em Atos descreve que Lídia convenceu Paulo e seus companheiros de viagem a se hospedarem em sua casa. A missão se torna pessoal quando entra na dinâmica da nossa casa e na rotina do nosso lar. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que há uma oportunidade de Deus neste momento para um encontro com Ele. Há uma oportunidade para ouvir uma revelação de Deus pessoal para a sua vida. E há uma oportunidade, uma revelação especial de Deus para a nossa cidade e estado. E nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos discernir o que Deus quer falar conosco nesse tempo. Eu creio, irmãos, não é brincadeira, há palavras proféticas sendo liberadas. Não é de agora e nem só agora, antes. 2017, Deus está falando com o nosso estado. E você, querido, que está passando pelo drama diretamente, deixa eu te dizer, a sua voz será mais profética ainda do que quem não passou, porque você sentiu na pele isso, e você passou pelo cenário enraizado, e você não tombará, em nome de Jesus, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E Ele não deixou nenhum de nós de fora. Alguns
Uns estão do lado do dar o socorro, outros de receber o socorro, mas a voz de todos nós precisa ser profética nessa cidade. E mais do que nunca, Deus está fortalecendo nossa equipe, nossa igreja, nosso time, e nós, cada um cumprindo o seu papel nessa dinâmica do corpo, vamos atravessar essa tempestade. Vamos, e não vamos sair piores não, amado. Deixa eu te dizer, fala para o seu irmão, você vai sair melhor dessa calamidade. Fala para ele, você vai sair melhor. Se você quiser, fala para ele, se você quiser e deixar Deus trabalhar na sua vida, vai. Agora fala uma coisa pro teu irmão aí, ó. Fala para ele, não sai do processo que Deus te colocou. Fala para ele aí, fala para ele, não tenta fugir, escapar. Fala para ele isso. Fala para a pessoa que está do teu lado aí na tua casa, meu querido. Deus nos colocou no Rio Grande do Sul, não foge do processo. Presta atenção, amado. Ser farol nesse tempo é entender que a minha vida, a minha casa, tudo que eu sou e tudo que eu tenho precisa agora ser disponibilizado àquele que nos alistou. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos o quê? Separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Deus ordena bênção onde há unidade. Mas espiritualmente, deixa eu dizer para vocês, a visão de sermos um esconderijo, um abrigo, correntes de águas e sermos uma sombra debaixo de uma rocha, deixa eu falar, é uma visão até o último dia da nossa vida. E o que Deus vai fazer, presta atenção, igreja, é unir todas as gerações para que a gente cumpra esse propósito nessa cidade. De Porto Alegre aos confins da terra. A minha casa, a mesa da minha casa, a nossa família, se tornando esse esconderijo, esse abrigo, esse lugar onde águas vão correr e vão trazer vida para pessoas. Esse lugar que será como sombra, onde as pessoas encontrarão descanso. Deixa eu falar, Deus não vai deixar ninguém aqui de fora. Preste atenção, é que o deserto se transformará em campo fértil. Os olhos ficarão abertos para ver o agir de Deus, os ouvidos escutarão de fato, a mente conseguirá julgar, a língua gaguejante falará com clareza. O homem e a mulher de caráter serão tidos por autoestima, não mais o tolo. Os planos dos homens e mulheres serão nobres, e suas realizações durarão para sempre. Boa noite, eu me chamo Tércio. Vamos caprichar nisso aí. Oi, eu me chamo Tércio. Oh, coisa boa, rapaz. Se eu pudesse, eu ia dar um beijo em todo mundo. Meu coração está ardendo aqui de alegria. Que festa nós estamos oferecendo para o único que é digno, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. A nossa gratidão a toda a equipe que está se movendo para que a gente possa estar aqui prestando esse culto de adoração ao Senhor, proclamando um nome só, o nome de Jesus. Não é o nome da Igreja Batista Monte Serra, é o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. E é Ele que está aqui, e é Ele que quer continuar falando ao seu coração. Nesse tempo de reflexão, nós vamos olhar para o momento da história do nosso estado, do Rio Grande do Sul, para esse tempo do drama, de calamidade que estamos ainda enfrentando e que não sabemos por quanto tempo vai durar. E é preciso a gente pensar na forma em que nós vamos atravessar esse período, numa ética que se aproxime da ética divina, daquilo que Deus faria no nosso lugar, estando em Porto Alegre, estando no Rio Grande do Sul, diante do drama em que estamos enfrentando. Então nós vamos dar o nome dessa nossa reflexão da ética divina em tempos de crise. Ética para a sua casa, para a minha casa, ética para as nossas profissões, para os nossos negócios, nesse tempo da história do Rio Grande do Sul. O nosso texto base será Neemias capítulo 5, versículos 1 a 19, e eu quero ler com você durante
toda a nossa reflexão, nós vamos lendo essa passagem bíblica. O contexto do texto que nós vamos estudar hoje à noite era a reconstrução de Jerusalém. Queria fazer esse paralelo com a reconstrução da nossa cidade, da nossa história, com a reconstrução de Jerusalém. O livro de Neemias, o foco maior é a reconstrução dos muros daquela cidade de Jerusalém, do repovoamento da cidade. Eles precisavam voltar a habitar aquela cidade, e da purificação dos sacerdotes e dos levitas, a liderança espiritual da cidade de Jerusalém. Neemias, você precisa saber disso, com 30 anos de idade, gera esse movimento. 30 anos de idade. Ele pede para sair do palácio persa, voltar à sua cidade, à terra, embora ele não houvesse nascido lá, toda a sua família pertencia lá. Ele faz essa volta com a autorização do rei e ele volta na posição de governador de Judá. E é nesse contexto da postura de Neemias que eu quero convidar você hoje a entender como é que nós devemos passar por essa história em que Deus nos colocou. Eu olho para Neemias e eu percebo que a fidelidade desse jovem homem, 30 anos de idade, essa fidelidade dele a Deus resulta numa grande multiplicação que abençoa a cidade de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém havia sido destruída no evento da invasão do Império Babilônico em 586 a.C. O profeta Jeremias, no capítulo 39, ele diz o seguinte: foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém, contra todo o seu exército, ou melhor, com todo o seu exército, e sitiou Jerusalém. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumpriram diante dos seus olhos. Jerusalém, então, é destruída, presta atenção, por meio da Babilônia, mas pela justa soberania de Deus. Ao invés de água, fogo. Os muros são queimados, a cidade é destruída. O desafio da reconstrução é tremenda. Neemias, ele age na reconstrução dos muros, embora Esdras já tenha sido enviado para a reconstrução do templo. Ele passa ali 12 anos na sua primeira ida para Jerusalém, mas os muros em si foram reconstruídos em apenas 52 dias. E os inimigos ficaram não apenas boquiabertos, mas a Bíblia vai dizer que o orgulho foi ferido das nações vizinhas e eles ficaram atemorizados, pois tratava-se de um claro milagre declarado pelo próprio Neemias no capítulo 6, versículo 15 e 16, ele diz que a obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Mas é no capítulo 5, onde eu quero me debruçar com vocês hoje à noite aqui. Porque o capítulo 5 nos traz lições preciosas, que nos mostram a importância de homens e mulheres em tempos de crise, de líderes como você e eu. Levanta a sua mão, você que é líder aí, levanta a sua mão, você que é líder, deixa eu ajudar você. Você é pai, você é mãe? Levanta a mão então, você é líder. Você exerce influência na sua escola, faculdade, você está lá, todos nós somos líderes, então vou perguntar de novo, quem é líder aqui? Todos nós exercemos influência sobre a vida de pessoas. E nesse contexto, eu quero convidar você a olhar para a vida de Neemias e observar como ele assume um posicionamento ético na cidade de Jerusalém, no meio daquela crise, e como a posição dele, a postura dele, traz bênção sobre a realidade da cidade de Jerusalém, no meio daquele estado de decadência em que se encontrava. Eu convido você para refletirmos juntos e sermos inspirados por Neemias
nesse último dia da nossa série de Casa em Casa Fazendo Discípulos. Quais são os resultados de uma ética divina exercida em tempos de crise real? Fala comigo, quais são os resultados de uma ética divina exercida em tempos de crise real? A partir da nossa casa, da nossa vocação, da nossa profissão, dos nossos negócios. Em primeiro lugar, a justiça social gera saúde espiritual sobre uma cidade. O texto vai dizer o seguinte, Neemias 5, de 1 a 5, ora o povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Ou seja, o contexto no meio daquela crise era de queixa, era de murmuração. Havia um drama na cidade e o povo está se queixando do seu próprio povo. É como se fosse o povo gaúcho reclamando do seu próprio povo gaúcho. Esse é o cenário. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de mais trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, observe bem, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. O contexto nos revela 3 grupos de pessoas se queixando por problemas reais em Jerusalém. Fome, para um grupo faltava comida porque eles eram muitos. Para o outro grupo, com fome também, eles se enredam em um endividamento. Eles penhoram suas terras, vinhas e casas para matar a fome. Mas o texto vai mostrar um terceiro grupo que passa por exploração e empréstimo para pagar o imposto cobrado sobre as terras e as vinhas. Podiam plantar, podiam comer, mas estavam sendo extorquidos pelos seus próprios compatriotas e se endividando em empréstimos para conseguir sobreviver. Mateus capítulo 5, 6 diz o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A vontade de Deus é que a justiça dele, no meio de uma cidade em crise, se estabeleça pela ética de um povo que está presente nessa cidade e que entende claramente que a justiça social gera saúde espiritual sobre o povo, sobre uma nação, sobre uma cidade. O problema aqui era o do oportunismo dos que, em meio à crise em Jerusalém, viviam como se não lhes importasse a condição da cidade, desde que lucrassem com isso. Quer dizer, era um tempo de reconstrução e a lei do mercado já existia lá em Jerusalém. Enquanto uns perdiam tudo, outros ganhavam em cima daqueles que perdiam, colocando-os numa condição de escravos, mesmo sendo do mesmo sangue. Os atingidos pela crise não podiam fazer nada, se tornaram escravos dos que mais possuíam. É como se nesse tempo da nossa maior crise no Rio Grande do Sul, aqueles que podem ajudar começassem a explorar e se oportunizar em meio à dor. O que vemos aqui na história em Jerusalém não era só falta de ética, era falta mesmo de compaixão, era falta de amor, era falta de misericórdia. Os versículos 9, 12 e 13 do capítulo 5 nos mostram uma ética divina na postura de Neemias sendo aplicada. E essa ética vai trazer alegria ao povo de Jerusalém, vai trazer louvor a Deus. Ele diz o seguinte, por isso prossegui. E Neemias então vai repreender aqueles que estavam extorquindo. Ele vai dizer, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus. Preste atenção. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos vizinhos. Veja que o que está por detrás da ação de Neemias é não apenas a preocupação da saúde espiritual da própria cidade de Jerusalém, mas é o testemunho
diante das nações vizinhas. Por quê? Porque as nações olhariam para a cidade de Jerusalém e não veria uma ética no padrão e na postura das pessoas lidando com o necessitado e com aquele que estava em dor. E a Bíblia vai dizer que eles responderam. Eu queria que você observasse a resposta. Aqueles que são repreendidos compreendem que há uma palavra de Deus por meio de Neemias. Então eles dizem: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Ou seja, eles chamam os nobres e eles chamam os sacerdotes, faz com que aqueles nobres que estavam impondo juros sobre o povo pudessem jurar, prometer diante da liderança espiritual de Jerusalém de que eles nunca mais fariam isso. E a assembleia e todo o povo em Jerusalém então louvou o Senhor. O texto diz isso: louvou o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a justiça social se manifesta no meio da crise, uma justiça que ela é de dentro para fora, a cidade ela encontra um Deus presente se manifestando e se move em adoração a esse Deus. Eu creio que essa é a nossa hora, igreja. A igreja de Jesus no Rio Grande do Sul. A propósito, na verdade, eu creio que essa é a hora de gente que tem moral fazer a diferença. Não precisa ser discípulo de Jesus. Basta ter senso de consciência e moral. Que não vai se conformar em ver a condição do outro e impor sobre outro o jugo, quando precisamos trazer alívio. É hora de nos apoiarmos mutuamente. Fala para a pessoa que está ao teu lado. É hora de nos apoiarmos mutuamente em favor do outro. Como muitas famílias, nós lá em casa também nos tornamos um abrigo domiciliar por praticamente 30 dias, acolhendo 2 famílias que foram atingidas. Nos organizamos lá em casa, eram 12 pessoas, 13, não me lembro agora. Nos organizamos num apartamento nosso, tentamos fazer ali os nossos acordos para que tudo fluísse da melhor maneira possível. Mas o nosso acordo lá no secreto, meu e da Martinha, nós não vamos deixar eles gastarem nada. Não foi bem assim que aconteceu, porque hora ou outra eles apareceram com alguma coisa lá em casa. Mas o meu senso da Martinha nós não vamos poupar nada. Nós vamos repartir tudo que Deus tem posto nas nossas mãos. Você pode imaginar uma casa num ritmo alucinante que foram os primeiros dias, né? Com muita gente, gente que não é da sua casa, mas que você ama, eles meio que desconfiados, querendo se sentir à vontade, mas não sabendo muito bem, a gente dizendo: está tudo aqui, geladeira, fogão, está tudo aqui, tudo é nosso nesse tempo. E, gente, foi uma maravilha, foi uma festa. Vamos ficar com saudades desse tempo. Tínhamos que nos organizar também para fazer a limpeza, porque, na verdade, estava todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, todo mundo pegando pesado, né, em tudo que estava acontecendo na cidade. Então, nós fomos nos organizando com uma escala. A nossa auxiliadora, nós temos uma pessoa que nos ajuda lá em casa na limpeza a cada 15 dias para dar uma força para a gente. Ela também foi atingida. A casa dela, ela perdeu tudo. Ela não podia se mover, ela saiu da casa, perdeu tudo. E nesse tempo, Deus foi colocando no meu coração e da Martinha esse senso de responsabilidade, dessa justiça divina, onde eu e você, nesse tempo, precisamos aliviar o outro. E aí nós estávamos orando, e Deus falou conosco: olha, agora E aí falou o nome da pessoa para nós, que nos ajuda lá em casa. Falou assim: ela não pode, não apenas ela não pode trabalhar para produzir agora riqueza, como além disso, ela sofreu todas as perdas materiais. Assim foram com muitas pessoas que você conhece. E a pergunta é: o que uma pessoa de uma ética cristã divina faz num momento como esse? Sabe o que é o natural na cabeça racional e lógica? É o seguinte: quem não trabalha não recebe, certo? Não é isso que a gente pensa? Não trabalhou? Mas não é assim que a ética divina faz. Você olha e você diz: ei, vem cá, eu vou colocar lá no Pix, lá, e isso, um pouquinho mais, inclusive, porque você não pode vir aqui, mas nós vamos até você. Juntamos as coisas para repartir, enviamos o Pix.
E é lindo ver esse movimento na cidade, de empresários que entenderam isso, de pessoas que compreenderam isso, que a justiça social, ela traz cura sobre uma cidade, ela abençoa uma cidade. Eu tenho recebido telefonemas de muitas pessoas, muitos homens e mulheres de negócios da cidade, que não foram atingidos, ou que foram de uma certa maneira, mas que tinham lá um certo né, algo guardado, protegido lá, e agora esse povo está dispondo de tudo para abençoar os seus funcionários, sem tempo, não sabe o que vai acontecer. E à medida que você vai assumindo essa postura, de dizer, não, agora é hora de a gente ajudar, agora é hora de repartir, não é hora de guardar. Um me ligou e falou, pastor, eu quero abençoar 10 casas, eu quero dar fogão, geladeira, micro-ondas, eu quero dar mesa com 4 cadeiras, eu quero dar o colchão. Aleluia, é isso, esse é o momento, gente. Essa é a hora. Semana passada, a Brasa Church fez aqui a mobilização linda do projeto que eles estão fazendo para a restauração de 200 casas, 200 famílias. Amanhã à noite nós estaremos com 160 famílias no encontro, numa reunião. Se você foi atingido, isso não chegou ainda para você, procura o pastor Leandro, a Cris, o Mauro, né, e a Adri, porque amanhã nós temos uma grande reunião, porque nós queremos entender como igreja, como é que nós vamos trazer socorro prático de provisão. Em Jerusalém, querido, Neemias se depara com a exploração, ao invés de socorro e justiça divina. Isso gera uma santa indignação em Neemias. O texto diz, queridos, que ele fica louco, ele fica furioso. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo afetava a bênção de Deus sobre a cidade. Por quê? Porque a justiça social, motivada pelo amor genuíno, promove numa cidade cura, saúde espiritual sobre a cidade. E então ele não aceita. O texto diz assim, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando o juro dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Se vocês tiverem temor ao Senhor, vocês não farão isso. Nossa oração tem sido para que tenhamos uma cidade onde todos aproveitemos essa oportunidade que estamos vivendo e passando para crescer na justiça, para crescer no repartir, para crescer no partilhar. É hora de esvaziar os seus celeiros, queridos. É hora de encher o celeiro de quem está vazio neste momento. É hora de repartir os recursos que Deus tem nos dado. Porque a justiça social íntegra, honesta, desinteressada, altruísta, abençoa uma cidade em crise e traz saúde espiritual para ela. O segundo resultado de uma ética divina em tempos de crise real, tanto para minha casa quanto para minha profissão, negócios, é que a renúncia pessoal, querido, gera alívio às cargas de quem está pesado, de quem está complicado agora. Olha a postura de Neemias numa crise como um governador. Eu não sei se nós temos aqui hoje à noite pessoas do governo municipal, do governo estadual ou federal, mas olha só, ele como governador, ele vai ter uma postura ética tremenda como líder espiritual e político. Ele renuncia os seus direitos de governador e age diferente dos antecessores dele, possibilitando assim trazer alívio ao povo de toda a carga que estavam carregando. O texto diz assim, Neemias 5:14-15, além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo.
Observe bem, em toda a sociedade e em todo governo, você vai ter gente que oprime e gente que traz alívio. Mas numa justiça divina, quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que homens e mulheres de Deus, com uma ética identificada com a ética divina, eles fazem renúncias pessoais para trazer alívio às cargas de quem está pesado. Eu creio que essa deveria ser a postura de toda uma sociedade que teme a Deus ao enfrentar um tempo de crise. Renunciar voluntariamente o que for possível dos seus direitos em favor do alívio do próximo. Como líderes nesse tempo, cabe a nós identificarmos necessidades e as condições precárias daqueles que estão passando pela crise dessa tremenda inundação. E estudar formas de trazer alívio sobre a vida deles e de suas famílias. Saiba de uma coisa, não vai dar para fazer isso sem renúncia. Fala para a pessoa do teu lado, não vai dar para ajudar sem renúncia. Não vai dar para socorrer. Fala para o teu lado isso aí com fé. Não dá não, cara. Renúncia do tempo, querido. Renúncia dos recursos, renúncia do descanso. Renúncia talvez de um benefício em favor do outro, ou de um projeto pessoal que você estava focado. Agora tudo isso pode servir de alívio a outros de uma maneira poderosa. É lindo ver o nosso estado sendo abençoado pelo nosso Brasil e pelo mundo. É algo lindo, poderoso que está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não pode nos levar a negligenciarmos a nossa parte com os nossos compatriotas, trazendo nós mesmos alívio ao nosso povo. Fala para quem está do teu lado. Nós não podemos abrir mão de trazer alívio para o nosso povo. Você sabe que é fácil, né, gente, escorar, né? É fácil escorar. É fácil a gente dizer, não faz nada não, o Brasil está fazendo. Até o povo fora do Brasil está fazendo. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, querido, homem de negócio que está aqui, mulher de negócio, essa é a hora e o privilégio de nós abençoarmos o nosso próprio povo. Nós, sem orgulho. A palavra de ordem nesse momento é gratidão ao Brasil, amém, gente? É gratidão ao mundo, ao mundo. Mas isso não pode fazer com que eu e você nos tornemos passivos no nosso cenário. Essa semana eu e Martinha tivemos um encontro com um casal que já antes de toda essa inundação havia marcado uma agenda conosco e nós mantivemos aquela agenda e fomos. E eu quero dizer que eu fui tremendamente edificado com a Martinha naquele encontro por ver o coração daquele jovem casal. São partes dessa igreja, eu conheci menino com 11 anos, hoje é um homem adulto, casado. E eles, como praticamente essa multidão que está aqui, foram dos que se moveram nessa cidade, em várias direções, para socorrer, para ajudar, para repartir. E quando eu fui ouvindo as histórias dos bairros para onde eles foram lugares que eu não tinha ido ainda com a Martinha. Eu disse, eu quero ir para lá, porque eu e Martinha lá em casa com a Laila tínhamos falado que a gente queria fazer uma ação dentro de uma comunidade que não tivesse chegando socorro lá. Queríamos pegar a van da igreja, mobilizar o povo, irmos para lá. E nós fomos então essa semana no sábado de manhã para lá. E, gente, deixa eu dizer, chegamos àquela comunidade, uma comunidade de gente querida, amorosa, mas uma comunidade onde o socorro não está chegando lá. Então, nós pegamos a van e nós colocamos muitas coisas lá dentro daquela van. Esse casalzinho pegou e está aqui. Eu vou falar sobre essas pessoas e eles encheram o carro dele, ficou pesado. E nós fomos para lá e nós chegamos e nos encontramos. E chegou o momento, nós estávamos lá, lá é o Vini, da esquerda, o maior é o Vini. E o Vini chegou e passou por mim dançando e eu estranhei o Vini dançando. Gente, o cara dança muito. E eu falei assim, Deus... E quando ele passa por mim dançando, eu cumprimento, eu peço para cumprimentar ele, e ele continua, está com um sonzinho aqui, dançando e dançando. E aí o Senhor me leva o rosto para ele, e o Senhor não me permite mais sair do Vini. E o Senhor fala, eu quero que você fale algo para ele. Eu quero que você fale algo para ele. Então eu chamei, o Vini já estava quase que naquelas caixas de som ali, e eu fui até o Vini, então eu fiquei conversando com o Vini talvez 45 minutos. O Vini tinha passado por uma cirurgia. A batalha dele não era inundação.
a casa deles foi atingida, mas não foi muito, foi pouco. Estava tudo bem dentro da casa dele, mas a batalha dele foi outra, foi uma cirurgia que tinha aqui, ó, um rasgo enorme aqui atrás. Ainda com pontos, ele tinha saído recentemente do hospital. Então nós ficamos conversando e eu disse para ele o que Deus falou comigo. Vini, eu preciso te dizer uma coisa. Você é um artista. Você é um artista. Essa tua dança, ela precisa ser oferecida para quem te entregou essa arte. E comecei a dizer para ele sobre Deus como artista e como aquele que nos entrega dons, talentos, arte, para que a gente possa devolver para o autor da arte, que é o próprio Deus, isso. E eu começo a falar isso para o Vini, e o Vini começa a dar ouvido. Ele tem 16 anos, a Melhor vai fazer 16 anos agora. E ele ouve aquilo, e ele se emociona com aquilo, e eu disse, que tipo de música você gosta? E eu falei, eu tenho uma música para você dançar aqui e agora. E ele estranhou aquilo, né? E eu peguei então uma música do Thales Roberto e coloquei para ele. E ele começou a ouvir. Eu falei, antes de você dançar, você vai ouvir toda a letra. Toda a letra. Deixa eu dizer, nós tivemos um encontro extraordinário com Jesus lá. Ele ouviu a música, ele começou a se emocionar. Então eu disse, agora eu quero te oferecer uma oportunidade de você dançar para o autor da tua arte. Você quer? E o cara saiu na frente agora. E foi lindo. Eu gravei o vídeo. Vou soltar para vocês aqui hoje não, porque não tem tempo. Mas foi tão lindo aquele menino dançando. Eu comecei a me emocionar. A Laila também emocionada. Depois o irmão está do lado. Ele chega perto, eu trago. E, gente, naquela tarde, naquela manhã, nós pudemos orar com eles dois, entregando a vida a Jesus. Foi algo lindo, os dois ali, o mano mais velho primeiro, depois o mano mais novo. Mas depois nós fomos, né, encontrando famílias e tivemos a oportunidade de conhecer naquela manhã o Luciano, o Hermínio, o Luciano Filho. E no final de todo aquele momento, nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas o Hermínio tinha falado para o Luciano, que trabalhava com ele, dizendo, Luciano, vem para cá, porque o povo vai trazer umas coisas aqui, tem um milagre para a tua vida aqui hoje. Falou isso para ele. Mas esse cara, Hermínio, que falou para o Luciano que tinha um milagre para ele, é um cara que já foi para a igreja, já se afastou da igreja, está bravo com a igreja, mas ama a Deus e quer servir o outro, quer ajudar o outro, quer apoiar o outro nesse momento. E, gente, presta atenção, que coisa linda. É muito lindo que eu cheguei lá com a Martinha, lá e encontramos. A casa dele é tão pequena, do Hermínio, tão pequena, mas ele tem uma varandinha assim, coberta desse tamanho aqui, ó. E era lá que a gente descarregava as coisas, e ele abria com a mesinha lá na porta, ó. Vai aparecer uma mesinha aí, talvez, onde as pessoas chegavam na rua e iam lá socorrer. E esse homem, com algo tão pequeno nas mãos, tão limitado, abençoando aquele bairro, servindo aquele bairro, renunciando, dando de si para amar. Então nós temos o privilégio de conhecer o Luciano, que nem é daquela região, mas que, como amigo dele, perdeu a casa inteira, chegou no teto, falou, cara, vem para cá, não vamos repartir o que a gente tem. E quando chega no final, Deus coloca os meus olhos no Luciano, o da Martinha, né, os olhos do Michel, os olhos da Nicole e da Laila. Nós olhamos para o Luciano e Deus fala, eu quero o Luciano hoje. E ali eu começo a apresentar o evangelho para o Luciano, pai, depois para o filho, e os dois no final entregam a vida a Jesus. Só naquela manhã 4 pessoas foram a Cristo Jesus. 4 pessoas naquela manhã. Eu não imaginei que isso aconteceria, né? Mas ontem nós falamos, quando terminou tudo, eu perguntei, Luciano, e a tua casa? Falou, pastor, ficou no teto. Mostrou as imagens, perdemos tudo. E eu quero dizer que a igreja está providenciando, né, aí, já compramos muitas geladeiras, muito fogão. Eu falei para ele, ó, você ganhou uma geladeira e um fogão hoje de Deus. Agora, era um milagre que o cara tinha dito que tinha para ele lá. Mas sabe qual é o maior milagre que aconteceu nele? Ele e o filho entregaram a vida a Jesus naquela manhã. Eu não imaginei. Nós fizemos o convite para que eles estivessem hoje à noite aqui. Eles não vieram só os dois, vieram com a esposa. Eu vou pedir, fiquem em pé os 3 aqui na frente, ó. Olha para trás, olha para trás.
Obrigado, queridos. A minha pergunta é o que você precisa renunciar hoje de forma clara e objetiva para trazer alívio a famílias dessa cidade que agora estão precisando. Não é depois de amanhã, não é daqui a um mês, é agora estão precisando. O texto diz que Neemias faz isso por temer a Deus. Olha o versículo 15 do capítulo 5, ele diz: mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, eles colocavam um peso sobre o povo. Até os auxiliares oprimiam o povo. Ou seja, né, liderança gera liderança igual ele, né? Aqui você vai multiplicar segundo a sua espécie. Fala comigo, eu multiplico segundo a minha espécie. Se você oprimir, o teu subordinado vai oprimir o outro também. Mas se você abençoa, se você reparte, aquele que anda com você vai repartir também. Tem uma razão para isso. Neemias diz a razão. Mas por temer a Deus, fala comigo, mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A terceira expressão de uma ética divina é que a generosidade relacional acolhe à mesa pessoas próximas e distantes. Olha que incrível Neemias é. Primeiro ele exige que se devolva as terras e parem de cobrar juros sobre o seu povo. Depois ele renuncia os seus direitos de governador, não comendo a comida que tinha por direito por 12 anos. Mas agora, Neemias nos mostra que a ética dele é também uma ética pessoal, uma ética intimista, uma ética relacional. Ele leva para a mesa dele 150 homens entre o povo e os seus oficiais, como também pessoas que vinham das nações vizinhas para lhe visitar. Agora o detalhe do texto, sabe o que é? Fala comigo, tudo à custa dele. Tudo à custa dele. O texto diz que todos os dias tinha churrascos de boi, 12 anos, churrasco de ovelha, de aves, além dos vinhos que servia à mesa, remessas abastadas a cada dia. Quem aqui está acolhendo pessoas? Levanta a mão. Tem que fazer churrasco todo dia. Brincadeira. Não, pastor, não faz isso comigo. Não, lá em casa a gente não fez churrasco todo dia, fique tranquilo. Repartimos o nosso melhor. O nosso melhor. Eu acho que Neemias viveria muito bem aqui no Rio Grande do Sul, você não acha? Olha só, ele vai dizer ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Ao invés de extorquir, ele diz, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam na minha mesa. Como também as pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa. Um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi comida destinada ao governador. Olha só. Pois eram demasiadas, preste atenção na motivação dele, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. O texto diz que apesar de todo esse investimento, tempo, esforço, recurso financeiro, Neemias nunca exigiu a comida destinada ao governador. Fez isso do seu próprio recurso. A motivação, o texto nos mostra. Fala comigo, compaixão, misericórdia, amor. Ao vermos essa ética bíblica aplicada por Neemias naquele tempo da crise de Jerusalém, eu convido você hoje a buscar receber do próprio Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, uma direção de como você e eu podemos aplicar essa ética, esse exercício ético divino a partir da minha casa. E deixa eu dizer para os que estão sendo ajudados aqui, deixa eu dizer, agora é hora de você aplicar isso também na tua própria história. Quando eu e Martim chegamos na África, uma das vezes que fomos, nós levamos chinelos, muitos chinelos havaianas, porque a região onde nós estávamos, as pessoas, elas realmente não tinham acesso àqueles chinelos. E uma das coisas para mim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida,
é que nós levamos talvez 500 pares de chinelos, mas tinham talvez 1000 crianças naquela aldeia. E depois que as crianças receberam, e ficou um grupo enorme de crianças sem receber aquelas chinelas, a gente começou a observar alguma coisa estranha acontecendo. O que era? Era que as crianças não estavam com 2 chinelos. Todas elas estavam cansadas, todas elas, mas não tinham recebido de nós. As que receberam olharam para o lado e disseram: você não ganhou? Não. Então está aqui, ó. Pega o meu chinelo para você. E sabe o que aconteceu, queridos? Parecia, aquilo nos fez chorar, nos fez constranger a gente de uma maneira profunda. Porque eles não estavam se importando em ter 2. O que importava era que o outro tivesse pelo menos um pouco do que ele tinha. Meu amado, deixa eu te dizer, Deus vai socorrer você, mas não deixa a bênção parar na tua casa. Reparta. Agora é hora de você entender isso. Há uma glória sendo derramada sobre essa terra, e essa glória tem a ver com um tipo de povo que é ético, que entende: eu não vou guardar para mim, eu não vou guardar. Sabe o que eu acho mais lindo? Do versículo 19, quando Neemias diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, lembra-te de mim, ó meu Deus. Ele não procurou o povo para dizer: lembra de mim, tá? Ele não procurou as autoridades: lembra de mim, olha bem o que eu estou fazendo. Não, ele procura o Senhor. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Presta atenção. Para mim essa é a ética centrada em Cristo. Ele faz para quem? Fala para mim, ele faz para quem? Aponta aí. Ele faz para Deus. A motivação é o Senhor. Neemias tem uma consciência da dor coletiva da cidade. Neemias tem uma consciência de uma liderança, de que ele precisa ser uma liderança que renuncia a direitos em tempos de crise. Neemias tem uma consciência de que abrir a mesa em tempo de crise, preste atenção, não foi por uma semana, nem um mês como lá em casa, foi por 12 anos. 12 anos. Olha para o teu lado aí, fala assim: só está começando. Só está começando. Nós temos que abrir a nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos passando pela tempestade. A tempestade, chuva, ventos. Mas agora nós vamos entrar numa fase desafiadora. É a tempestade da alma. É a depressão. É o medo. É a desistência, é o sentimento de: será que vai dar certo ainda? Será que eu ainda posso dar a volta por cima disso? Meu amado, presta atenção, abre a tua casa. Abre a tua casa, porque nós vamos precisar acolher pessoas pelos próximos 12 anos. Trazer para casa e dizer: vem cá, senta a mesa aqui. Você vai encontrar uma sombra que vai te dar descanso no meio desse deserto. Tem uma fonte de água cristalinas que brota do rio de Deus. Vem para minha casa, você vai beber comigo dessa fonte, tem nome, é Jesus. Você está pronto para fazer como Neemias? Pastor, mas eu não sou governador. Deixa eu dizer, o Deus que multiplica na casa do governador, multiplica na tua casa. A fidelidade desse homem de Deus no uso daquilo que Deus lhe entregou. Recursos, função, governador, negócios. Olha só que coisa linda. Abençoa a restauração de uma cidade inteira. E resulta numa grande multiplicação em todos os sentidos. E se você estuda o texto, você vai notar algo poderoso. Que a ética de Neemias é a ética de Cristo Jesus. Vou repetir. A ética de Neemias é a ética do próprio Cristo.
Neemias revela nas suas atitudes o caráter que aponta para o que Jesus faria e que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ao invés de impor o peso, ele trouxe alívio. Jesus, ao invés de tomar de alguém, ele entregou a si mesmo sacrificialmente para dar o que o mundo não pode dar. Jesus, ao invés de focar no palácio, de ficar no palácio, se fez um de nós e nos convida à sua mesa diariamente. Isso é tão forte, queridos. Isso é tão forte que quando a ética acontece no coração de um povo, de dentro para fora, isso influencia a cidade, isso alcança o povo e, sobretudo, isso reacende o compromisso da cidade com Deus. Entre a ética de Neemias, capítulo 5 que estudamos, que nos inspirou para essa palavra, presta atenção, até o final do livro de Neemias, estude em casa, em que você vai observando a terrível condição daquela cidade, dos muros e a sua reconstrução. Há um retorno, desse momento do capítulo 5 até o final, há um retorno de todo o povo, a palavra, as escrituras, e há um retorno desse povo a Deus numa experiência de confissão de pecados. E aí, quando você vai estudar o texto bíblico, você vai ver que eles fazem uma grande celebração como essa. Preste atenção. Sabe quantas horas durou? 6 horas. 3 horas lendo a lei. E 3 horas confessando o pecado e adorando o Senhor. Ou seja, o que temos no final do livro de Neemias, sabe o que é? Um verdadeiro avivamento. Então entenda, igreja, preste atenção aqui. Observe o que está acontecendo. Uma cidade sem esperança, desconstruída, vai terminar o seu ciclo numa grande condição de festa e esperança. Por quê? Porque no meio disso acontece um encontro com Deus. Porque no meio disso o coração se volta para Deus. Porque no meio disso o povo se arrepende dos seus pecados. Porque no meio disso o povo traz a palavra de volta para a sua vida. O primeiro avivamento após Atos capítulo 2 foi o grande movimento da reforma protestante no século XVI, onde trouxe de volta a centralidade da fé em Jesus Cristo e a autoridade das Escrituras Sagradas como verdade absoluta. Ali as pessoas se voltaram para Jesus e para a palavra de forma inteira. No século XX tivemos, preste atenção, outro avivamento. O avivamento na rua Azusa, lá em Los Angeles, que foi marcado pela manifestação do Espírito Santo com dons espirituais, curas e milagres. Durou 9 anos esse avivamento. No mesmo período, 1 ano antes, porém, em País de Gales, outro movimento de avivamento, onde milhares de pessoas se renderam a Jesus poderosamente. Mas ouça, Igreja Batista Monte Serra, ouça, Igreja Gaúcha, Brasa Church, demais igrejas de Porto Alegre, Igreja Brasileira, preste atenção. Eu quero falar algo com temor e tremor nessa noite. Estamos às portas do maior despertamento espiritual de todos os tempos. Sabe o que eu creio? Que está sendo engravidado algo no céu que está para dar luz. Um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo em nossa geração. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está levantando uma geração de avivalistas, uma geração de profetas, eu creio, que irão pregar o evangelho do reino com fé, ousadia, coragem, compaixão, ação e autoridade. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão.
Os seus jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Nesse tempo, deixa eu te dizer, chegou a mim 2 profecias. Uma de 1910, fala comigo, 1910. Outra de 1936. Eu quero ler essas 2 profecias para a igreja hoje. De novo, com todo temor e tremor diante do Senhor. Em 1910, William Seymour, para quem não sabe, 1910 é quando está encerrando o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. 1910. Ele profetizou que em 100 anos, 100 anos daria quando? 2000 Nós estamos em 2020, passaram-se quantos anos? 114 anos. Ele disse o seguinte, que em 100 anos haveria outro avivamento como o da Rua Azusa. Só que desta vez não ficará restrita a um único lugar, porque esse avivamento alcançará todas as nações. Esse avivamento não se limitará a alguns pastores e líderes, alcançará todos os membros do corpo de Cristo em todo o mundo. E esse avivamento não cessará até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, querido? Em 1936, Smith Wigglesworth declarou o seguinte, presta bem atenção no que esse homem declara. 1936, virá um poderoso avivamento que ofuscará tudo o que conhecemos ao longo da história. Nada do que aconteceu no passado será como o que acontecerá quando esse avivamento chegar. Ofuscará até mesmo o avivamento pentecostal do início do século XX. Ele estava falando aqui a Rua Azusa. Isso seria algo leve em comparação com o que Deus fará por meio de suas igrejas. Haverá reuniões poderosas com milagres extraordinários, diferentes de tudo o que temos visto até hoje. Agora atenta para o que eu vou dizer. Esse grande avivamento, fala comigo, esse grande avivamento, ele terá uma marca, preste atenção aqui. Ele será a união dos 2 tesouros entregues à igreja nos 2 grandes avivamentos, Reforma e Rua Azusa. Preste atenção. Na Reforma, Deus devolveu a palavra para o povo. Ela voltou a seu centro, Jesus e a palavra. No avivamento de Azusa, a manifestação do Espírito, curas, milagres, dons espirituais. Mas esse grande avivamento, preste atenção, sabe o que vai acontecer? Ele será diferente. Porque nesse grande avivamento, o que eu creio é que haverá as 2 coisas. O retorno do amor do povo, a palavra, as escrituras e a centralidade de Jesus. Preste atenção. Mas também um povo que entende da manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. Então faz assim com a sua mão, faz assim, faz assim. O que quer dizer é que Deus vai unir as 2 coisas. Conhecimento de Deus, fala comigo, conhecimento de Deus. E poder do Espírito Santo. E poder do Espírito Santo. Faz assim agora. Faz assim. Sabe qual vai ser o resultado disso? Uma igreja irresistível. Em multiplicação de discípulos. Observe o detalhe. Na Reforma, Deus está restaurando a lei que estava na arca. Lembra disso? A lei era a instrução. Na Rua Azusa, Deus estava devolvendo para o povo de Deus os milagres, a vara de Arão. Se nós estamos falando de um avivamento sem precedente, e a arca tem lá a lei, tem a vara de Arão e tem o maná que simboliza provisão divina, em nome de Jesus, o que eu creio, querido, é que essa plenitude desse avivamento derramará sobre nós o amor a Deus, a sua palavra, a Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo e uma abundância de provisão para a igreja no meio do deserto. É o que eu creio. É o que eu creio. É o que eu creio, querido.
A lei, a vara e o maná é Shekinah, a glória de Deus no meio da igreja unida. É claro que Deus já está começando isso. Eu posso dizer que isso já está começando no Rio Grande do Sul? Você acha que podemos dizer? Uma liderança espiritual quebrantada e contrita é o que temos visto no meio da igreja no Rio Grande do Sul. Um quebrantamento, uma humilhação de cada um de nós líderes, de que nós não podemos andar sozinhos. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É um movimento de pastores dessa cidade, de igrejas se apoiando mutuamente, dizendo: não, nós somos uma família, uma igreja, abaixa a placa da igreja, nós somos um povo só. Oh, amados, nós temos visto confissões de pecados públicos, publicamente e privados. A unidade dos pastores e das igrejas dessa cidade e do estado, a adoração coletiva, ações de amor e generosidade, socorro altruístas, generosidade e provisão abundante Deus tem derramado sobre nós. Sede e fome de Deus, amor à palavra e uma compreensão da necessidade do poder do Espírito Santo, testemunho corajoso e evangelismo pessoal e público ousado. Sabe o que temos visto nesse tempo? Conversões de pessoas como Luciano, seu filho, como ontem. É o que temos visto. Você tem visto isso. Nos abrigos, as mulheres estão indo levar a Bíblia, né? Uma galera. E tem sido lindo, poderoso ver o que está acontecendo dentro dos abrigos. Gente, as igrejas em Porto Alegre estão batizando as pessoas do abrigo. Nós vamos batizar domingo agora, que vem 50 e tantas pessoas. Dentre elas, gente de abrigo. Ou seja, o resultado, querido, é uma grande colheita de discípulos. Olha o que está em Isaías 44. Presta atenção no que Deus está fazendo com a nossa terra. Olha o que está em Isaías 44. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Deixa eu te dizer, essa tragédia que nós passamos, ela tem um caráter de transformação do nosso estado. Essa tragédia, e deixa eu dizer, todos nós fomos atingidos. Não foi só quem perdeu a casa lá, os bens, todos fomos, sem exceção, de uma forma ou de outra. Ele diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Sabe o que eu creio? Que nós seremos de fato um verdadeiro Porto Alegre. Um verdadeiro Porto Alegre. O final dessa história toda é linda. Quando Ageu, profeta Ageu, atua ativamente em Jerusalém na reconstrução do segundo templo, antes de Neemias, no tempo do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, Deus faz uma declaração de ânimo poderoso por meio de Ageu. Para os líderes, Zorobabel, e para Josué, mas também para o povo. Eu quero que você abrace essa declaração hoje. Ele fala assim: coragem, Zorobabel. Declara o Senhor: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo do Rio Grande do Sul. Declara o Senhor. Fala para a pessoa do seu lado: coragem, coragem. Nós temos muito trabalho, mas olha o que Deus promete para nós. Essa é a aliança que fiz com você quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Fala para a pessoa do seu lado: o Senhor está conosco, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo, preste atenção. A glória desse novo templo. Nós estávamos reunidos como pastores da cidade, e aí o Senhor me deu essa palavra e eu disse isso aos pastores da cidade.
que a glória desse segundo templo, que é essa segunda fase da igreja no Rio Grande do Sul, será maior do que a do antigo. Sabe o que eu creio, irmãos? Que há uma glória maior para esse templo sobre a vida da igreja no Rio Grande do Sul. Que glória é essa? É a glória da presença de um Deus que vive uma ética cristã e que transforma uma sociedade. O resultado? Paz. Fala comigo, paz. Deus estabelecerá a sua paz. Ele diz: e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Para mim, Deus vai estabelecer uma paz sobre o nosso estado. Uma paz como nunca antes tivemos, como nunca antes sentimos. Essa paz é a glória do Senhor no nosso meio. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar com você, que é parte da igreja de Jesus já. Você entendeu o que Deus falou? A bênção divina pode chegar na cidade por meio da sua vida, da sua casa, da sua profissão, do seu negócio, da sua ética nesse tempo de crise. Você e eu, protagonistas de bênção sobre Porto Alegre e sobre o Rio Grande do Sul, seremos testemunhas de uma cidade, de um estado que será restaurado para a glória de Deus, por causa do amor de Jesus andando nessa cidade, da ética do Senhor por meio de você. E tudo isso para a glória de Deus. O nosso sonho acontecerá. Uma cidade verdadeiramente alegre pela presença de Jesus no meio dela. Eu quero orar com aqueles que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero viver essa ética nesse tempo. Se Deus falou com você, se levanta onde você está. Pode levantar, dizendo: Senhor, eu quero ser um agente dessa ética divina nessa terra, nesse tempo. Vou repetir: se Deus falou com você, levanta dizendo: Senhor, eu quero ser agente dessa ética. Me revela o Senhor nessa cidade. Olha aqui para mim, veja bem. A gente pensou que as nossas 440 novas casas seriam abertas em agosto, mas Deus quis que muitas delas fossem abertas em maio. Você percebeu isso? Nós achávamos que precisávamos, olha só, do nosso treinamento Lidere, para amar melhor, para servir melhor, para trazer gente para casa. E Deus diz: não, precisa do sopro do meu espírito. É isso. Deus está aí. Mas eu quero orar com pessoas hoje aqui que querem entregar a vida a Jesus. Eu quero que a igreja feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você que está aqui e que hoje quer ter um encontro com Jesus. Ele está aqui entre nós. E eu quero dizer para você que Ele é a justiça de Deus. Jesus não tem justiça. Ele não só tem a justiça, Ele é a própria justiça de Deus. E se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, o que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, admitir que você está distante dele e convidá-lo hoje para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E hoje mesmo Ele virá habitar em você. Se você quer isso, onde quer que você esteja nesse auditório, feche os seus olhos e faça uma oração comigo. Faça essa oração comigo, mas faça com fé. Faça de todo o seu coração. Diga: Deus, hoje eu quero ter um encontro contigo aqui. Eu me arrependo dos meus pecados. Pode dizer isso com fé. Pode falar isso no seu coração. Pode falar isso alto. Diga: eu me arrependo dos meus pecados. E eu te convido hoje, Jesus, como a justiça de Deus na minha vida, para perdoar os meus pecados hoje e me tornar um homem, uma mulher justa, assim como tu és. E que eu também seja nessa cidade um agente da justiça divina, da bênção divina, abençoando a nossa cidade, o nosso estado. Eu oro com fé, Jesus, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez. Eu quero ver a sua mão levantada bem alto. Levanta bem alto. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Fica com a mão levantada. Quem está perto, dá um abraço nessa pessoa. Fala para ele: bem-vindo à família, bem-vindo à família. Levanta a sua mão bem alto, querido. Alguém vai te dar um abraço aí e dizer: bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Preste atenção, todos vocês que fizeram essa oração.
Aqui nós temos várias pessoas nesse auditório com o celular e uma luzinha que você vai ver. Olha só, olha essa luzinha aí, espalhada lá, aqui. Nós temos mais ou menos 40 pessoas que estão com esses faroletes aí. Vocês, todos vocês que fizeram essa oração, por favor, sigam essas pessoas. Elas vão levar vocês para um tempo de oração ali. Podem levar, pega a sua coisa e leva lá a sua bolsa, por favor. Vai junto, vai junto. Igreja, nós vamos sentar agora. O Leandro vai entrar aqui. Senta, igreja, senta. Essas pessoas vão sair para ser amadas e acolhidas. E o Leandro vai nos conduzir nesse momento aqui de anúncios finais. Nós vamos terminar numa grande festa ao Senhor.